Bom dia a todos. Estamos de volta para fazer a segunda parte do nosso cropped. Eu dei uma adiantada aqui na minha peça, porque vamos precisar fazer 3 carreiras de pontos baixos para o começo do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui de um lado da blusa, eu adiantei aqui, porque senão vai ficar um vídeo longo. Eu trabalhei 34 pontos baixos desse lado. Eu comecei na parte de baixo, aí eu trabalhei até a ponta, retornei e voltei a peça, tá vendo? Aí aqui eu cortei o fio. Vou começar com vocês agora a outra parte da blusa, tá? Se vocês quiserem fazer assim a de vocês, podem também. Para vocês dar sequência. Eu achei mais fácil fazer, né? Mas vai ficar a critério de vocês fazer um lado de cada vez, tá? Então, eu vou começar esse lado aqui com vocês agora. A gente vai começar a fazer os 34 pontos baixos. Eu vou prender a minha linha aqui na minha blusa. No final aqui dos pontos baixos do desenho, vamos prender a nossa linha. Vamos prender a linha, puxar, né? E dar um nozinho para ela ficar bem firme. Aí, depois, no final, a gente sai rematando todas as linhas que ficaram para trás. Eu só dou um nozinho, aí depois eu dou mais um. Aí, vamos introduzir a agulha no mesmo espaço que a gente deu o nó. E vamos fazer 2 correntinhas. Em cada ponto desse, a gente vai distribuir os pontos baixos, né? Para dar 34 pontos baixos. Aí, o primeiro começa com 2 correntinhas, vamos introduzir a agulha nesse espaço aqui, da outra correntinha anterior, e vamos fazer um ponto baixo, ficando assim no início com 2 pontos baixos. E vamos seguir em frente. Como essa parte aqui foi a parte que eu rematei o fio, né? Aí vai ficar um pouco difícil introduzir a agulha número 6. Aí eu vou fazer com a agulha número 4 para poder ter mais. Eu consegui introduzir a agulha aqui nesses espaços. Aí vamos seguindo com cada ponto aqui, um ponto baixo. Até terminar essa parte aqui onde a gente tá fazendo, que é onde eu rematei a linha, né, que ficou um pouco apertado. Aí, outro ponto baixo. Aqui na frente, ó, mais outro ponto baixo. E mais à frente, outro ponto baixo. Então, saímos aqui da parte que a gente rematou a linha anterior, né? Agora, vamos introduzir a agulha aqui nessa outra correntinha e fazer outro ponto baixo. Aqui, nessa parte, fazer outro ponto baixo. E aqui no meio a gente pula esse e vai nesse. Pronto, trabalhamos a parte mais difícil do nosso gráfico. Agora, vamos introduzir no comecinho do nosso ponto sanfona, tá vendo que é aqui? E vamos trabalhar nos espaços aqui do ponto alto, dos pontos baixos. A gente pula esse e vai para esse aqui, ó. E a mesma coisa, aí você introduz a agulha para distribuir os pontos, né? Eu sei que tem que dar 34 pontos baixos, porque eu já fiz do outro lado, né? Aí os dois lados tem que dar iguais. Não pode dar 36 desse lado e 34 do outro, né? Aí, se vocês verem que a peça de vocês passou desse ponto, ou então dá 36 pontos, vocês procuram fazer os dois lados de vocês para dar a mesma quantidade de pontos. Para na hora que você finalizar a blusa, não ficar uma blusa um lado maior, outro lado menor, né?
Aí você distribui os pontos da forma que vocês quiserem aqui, tá vendo? Aí eu vou fazendo aqui até chegar a minha ponta. Aí eu volto com vocês. Distribuir meus pontos baixos aqui no trabalho. Não tenho lugar específico para vocês fazerem, né? Assim, eu vou colocar aqui dentro, aqui no meio, não. Vocês vão distribuir o ponto da maneira mais fácil para vocês, até dar os 34 pontos baixos. Aí, agora falta o último ponto baixo, que vamos introduzir a agulha aqui no início da nossa carreira. Esse aqui foi o início do nozinho que fizemos a correntinha do início. Aí, vai ficar para trás, no final rematamos. Pronto, fizemos o último ponto baixo da nossa carreira. Aí, vamos voltar a peça. Lembrando que se a primeira carreira de vocês derem 36, 35 pontos baixos, aí vocês procurem fazer o outro lado a mesma quantidade, tá? Não faça de um lado 35 e do outro 32 ou 34. Tem que dar a mesma quantidade de pontos para não ficar à frente da blusa com defeito. Então, vamos voltar a nossa carreira, fazendo as duas correntinhas. E a gente pula essa entrada que foi das correntinhas e na segunda começamos com um ponto baixo. E vamos fazer toda em ponto baixo. Em cada ponto baixo de base anterior a gente faz um ponto baixo. Até o final. Então, não tem segredo, né? Aí eu vou fazendo aqui, em cada ponto baixo, outro ponto baixo, sem aumentar ou sem diminuir. E chegar no final eu volto com vocês. Aí eu vou fazendo a minha aqui e eu já volto. Estou terminando aqui a minha carreira. Introduzindo a agulha no último ponto. E fazendo um ponto baixo. Então, terminamos a nossa segunda carreira. Vamos voltar a peça novamente e fazer a terceira. Começando com as duas correntinhas. Uma, duas. E vamos introduzir a agulha no primeiro ponto baixo. Fazendo assim, toda a nossa extensão, um ponto baixo em cada ponto de base. A nossa terceira carreira vai ser assim até o final. Aí eu volto com vocês, porque agora a gente vai dar sequência na blusa até chegar ao outro lado. Tá? Eu vou fazendo aqui até chegar no finalzinho e volto. Fiz toda a minha extensão da peça em ponto baixo, um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Então, agora vamos fechar a nossa carreira com o último ponto baixo e fazer o seguinte. Vamos continuar a nossa carreira trabalhando agora aqui nessa parte da blusa, na parte de cima da blusa. Aí, vamos virar nossa peça. Esse fio que ainda está aqui cortado, a gente passa para trás, né? E vamos começar aqui dessa ponta, fazendo as duas correntinhas do início da carreira. E no primeiro ponto baixo aqui, vamos fazer um ponto baixo. No outro ponto baixo. Ficamos ficando assim com 3, né? Que o primeiro é as duas correntinhas e os dois pontos baixos. E vamos trabalhar agora o seguinte. Cada ponto baixo da blusa que fizemos, vamos fazer um ponto baixo. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. Desse jeito aqui, ó, tá vendo? Em vez de vocês introduzir a agulha nessa parte de cima aqui, vocês já introduzem aqui, ó, onde tem os buraquinhos. E fica mais fácil de vocês já achar cada ponto, né? Porque a primeira carreira da nossa peça, ela fica um pouco ajustada, né? Porque a primeira carreira é uma correntinha, né? Então, aí vocês vão introduzir a agulha já dentro desses buraquinhos, dos pontos baixos mesmo.
Então, vai ser assim, pessoal, até chegar ao final, vamos trabalhar todo em ponto baixo sobre cada ponto baixo. Aí, eu vou fazendo a minha aqui e já já eu volto com vocês. Como eu falei que eu fiz essa parte com vocês dos pontos baixos, né? E o outro lado da minha blusa, eu já tinha adiantado aqui com vocês. Então, eu não vou precisar fazer o outro lado, porque eu já fiz antes de começar com vocês, né? Para dar uma adiantada. Porque senão a gente teria que fazer os dois lados, tá, pessoal? Ó, a gente tem que fazer os dois lados com as carreiras de 34 pontos baixos. Como eu já comecei a fazer o segundo lado, aí começamos a fazer a carreira em toda a extensão da blusa de ponto baixo, mas para fazer aqui, a gente tem que ter as 3 carreiras aqui, tá? Aí eu vou fazendo aqui com vocês, daqui a pouco eu volto. Voltei com vocês, pessoal, para falar que não ficou muito legal eu trabalhar puxando a linha por aqui por dentro, ó, dos buraquinhos. O meu crochê começou a ficar um pouco engodezado, sabe, godê. Então, eu voltei para vocês para avisar que é melhor vocês fazer pegando dessa alcinha aqui de cima. Nas 2 alcinhas aqui de cima, vocês fazem um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui, eu vi que não ficou legal, aí eu voltei para avisar vocês, tá? Aí, a gente vai fazendo nessas alcinhas aqui de cima. Porque daquele jeito que eu tava fazendo, que eu mostrei pra vocês, não deu certo, tá? Aí eu voltei pra vocês desmanchar. A gente tava pegando nesses buraquinhos aqui de dentro, ó. Mas o crochê não tava ficando legal, não. Aí eu voltei, desmanchei o meu e voltei pra fazer pegando a alcinha de cima, que fica muito melhor, tá? Então, aí, sempre que eu estiver fazendo uma carreira e eu ver que ficou melhor de outra forma, eu volto pra mostrar pra vocês. Aí eu vou começar trabalhando a minha peça aqui, pegando nessas 2 argolinhas. Cada 2 argolinhas, vamos fazer o ponto baixo. Tá vendo? Cada 2 argolinhas aqui, ó. Vamos fazer o ponto baixo. Então, eu vou fazendo aqui a minha e já já eu volto com vocês. Voltei. Finalizei a minha carreira com os pontos baixos, pode ver que ela ficou retinha, tá vendo? Do outro jeito que eu falei pra vocês, ela não ficou muito reta não, ela ficou um pouco godezada, né? Ficou um pouco enviesada. Então, aí agora vamos fazer o último ponto, vamos pegar aqui no começo do nosso outro lado da blusa, tá vendo? Do nosso outro lado que eu já tinha adiantado. Aí, vamos fazer o último ponto baixo aqui desse lado. E vamos virar a peça para poder trabalhar esse lado. Então, vai ser a nossa 4ª carreira de ponto baixo do lado da frente. Aí, vamos fazer as 2 correntes. E vamos fazer o ponto. Primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No outro ponto baixo, a mesma coisa. Então, em cada ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo, até... Se vocês não fizerem as 2 correntinhas aqui no início, não vai ficar muito legal não, tá, pessoal? Tem que fazer as 2 correntinhas do início da carreira. Deixa eu mostrar de novo como ficou a minha. Ó, finalizamos o nosso último ponto, tá vendo? Aí, para começar a trabalhar o outro lado, eu fiz as 2 correntinhas... Deixa eu fazer ela novamente para poder pegar na agulha. Fiz as 2 correntinhas. Em vez de pegar nesse ponto baixo que a gente acabou de fazer aqui, ó, na outra carreira, a gente pula para o outro ponto. Né, no ponto baixo da carreira normal. Aí, vamos fazer um ponto baixo. Nesse outro espaço aqui, vamos fazer outro ponto baixo. E assim, vamos seguir até acabar... Nessa ponta aqui, ó, cada ponto baixo, um ponto baixo. Aí, eu vou fazendo a minha aqui e vocês vão fazendo a de vocês aí. Aí, quando chegar lá na parte de baixo, que a gente voltar, eu já vou começar a fazer as aberturas das casinhas para onde vai passar o cordão. Aí, eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Trabalhei até chegar ao final com os pontos baixos.
Agora vamos fazer o nosso último ponto. E voltar a peça agora trabalhando as nossas aberturas da casinha. Vamos voltar a nossa peça e começar agora as aberturinhas da casa onde vai passar o cordão. Aí vamos começar com as duas correntinhas. Pular o primeiro ponto baixo, no segundo vamos fazer um ponto baixo e agora vamos trabalhar os mais 3 pontos baixos. Cada ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. Então vai ficar assim as duas correntinhas no início e os 4 pontos baixos. Então vamos fazer duas correntinhas novamente. Pular o primeiro ponto baixo, no segundo ponto baixo, vamos trabalhar mais os 4 pontos baixos novamente. Cada ponto baixo no ponto baixo. Então, agora vamos fazer as duas correntinhas. Pular o primeiro ponto baixo novamente, no segundo, vamos fazer o ponto baixo, e em seguida mais 3 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ficar assim, tá vendo, pessoal? Vocês vão fazer uma correntinha, pular um ponto baixo, no segundo vai fazer os 4 pontos baixos, fazer duas correntinhas, pular o primeiro e mais 4 pontos baixos. Vamos fazer isso até chegar na ponta e daqui a pouco eu volto com vocês. Cheguei ao final aqui e ficou faltando só as duas correntinhas para finalizar a carreira. Vamos fazer as duas correntinhas e finalizar prendendo na ponta do nosso trabalho. Então, ficou assim. Deixa eu contar quantas aberturas ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aberturas. Tá vendo? 7 aberturas onde vai passar o nosso cordão. Começando com a de baixo, tá? O outro lado vai ter que dar a mesma quantidade, 7 aberturas, do mesmo jeito que fizemos desse lado. Então, para chegar ao outro lado, vamos dar a volta em toda a peça da blusa. Vamos começar as duas correntinhas e vamos prender no primeiro ponto baixo, com ponto baixo. Então, vai ser desse jeito que a gente vai chegar no outro lado da peça para poder a gente fazer o nosso trabalho. Em cada ponto de base, vamos fazer um ponto baixo, até chegar na outra extremidade. Então, eu vou fazendo a minha aqui, aí daqui a pouco, quando chegar no final, que formos começar para virar para outra lateral, eu volto com vocês, tá? Então, essa blusa, o ponto é repetido, né? Então, não tem necessidade de eu estar aqui fazendo junto com vocês. Então, eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Cheguei no final aqui da minha carreira, em toda a extremidade da blusa. Agora vamos começar a fazer a nossa quarta parte aqui da nossa carreira de ponto baixo, tá? Fizemos a terceira, lembra? Porque a outra parte a gente já terminou. Agora vamos começar essa. Então, vamos começar a finalizar aqui a carreira. E vamos dar a volta no trabalho, fazendo assim as duas correntinhas do início. E prender aqui com ponto baixo. E vamos trabalhar os pontos baixos até chegar no final novamente, fazendo assim a nossa quarta carreira do lado esquerdo da blusa. Tá? A gente já fez o lado direito. Aí, vamos fazer agora o lado esquerdo. Aí, trabalhamos as 3 carreiras de ponto baixo, agora vamos trabalhar a quarta. Na quinta é que a gente vai fazer as aberturas das casinhas. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar toda a extensão, ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no final da nossa carreira. Aí, eu vou fazendo aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês para a gente começar a fazer as casinhas
onde vai passar o cordão do lado esquerdo, tá? Aí eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Fiz a minha quinta carreira, agora vamos voltar a fazer fiz a minha quarta carreira, agora vamos voltar e fazer a quinta carreira. Eu tinha falado para vocês que na quinta carreira iríamos fazer as casinhas, mas eu contei do outro lado e foi na sexta carreira, tá? Então vamos voltar e dar mais uma volta com ponto baixo. Começando as duas correntinhas. E no segundo ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer essa carreira também toda em ponto baixo. Cada ponto baixo no ponto baixo de base. Então, eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês para a gente estar retornando, fazendo as casinhas onde vai passar o cordão. Fiz a minha quinta carreira do lado esquerdo, finalizando assim com ponto baixo. Então, agora vamos voltar a nossa carreira fazendo as casinhas de abertura. Então, a gente vai procurar fazer de acordo com o que está do outro lado. Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu finalizei a minha carreira, finalizei com ponto baixo, né? Prendendo no último ponto. Só que quando eu fiz agora a carreira de ponto baixo para seguir até o outro lado, deu essa diferença aqui, como se fosse 2 pontos baixos. Se eu mostrar com a agulha, para vocês terem a visão melhor. Aqui tá a abertura da casinha, tá vendo? E a gente tem que dar essa diferença aqui, ó, desse ponto, do outro lado também. Então, nosso início vai ter que ser com 2 pontos baixos no início, que é o início da ponta da nossa blusa, que é a parte de cima, tá vendo? Aí a gente vai ter que dar essa diferença do outro lado para ficar igual. Então, vamos começar fazendo as duas correntinhas. Fazendo as duas correntinhas. Prendendo com o ponto baixo. Aí, quando a gente fez essas duas diferenças, tá vendo aqui? Os dois pontos, é que a gente vai começar a fazer as argolinhas da abertura. Com duas correntes, vamos pular um ponto no segundo, vamos fazer os 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Porque assim a gente vai conseguir, com esses 2 pontos de início, deixar a nossa peça igual ao outro lado, tá vendo? Se a gente não fizer isso, a nossa abertura vai ficar diferente, tá vendo aqui na luz? Tem que ficar mais ou menos da mesma distância, tá vendo as aberturas? Aí é assim que tem que ficar, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Trabalhando as duas argolinhas, as duas correntinhas, pulando um ponto baixo no segundo, começamos a trabalhar os 4 pontos baixos, até chegar no final. Então, o nosso intervalo vai ser esse, as duas correntinhas e os 4 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui até chegar no final, eu volto com vocês. Fiz as minhas 7 aberturas da casinha, tá? Igual fiz do outro lado, com 4 pontos baixos de separação. Então, quando eu cheguei no final, ficou sobrando um ponto baixo, tá vendo? Aí, como a gente agora vai trabalhar o desenho aqui da frente, que é as correntinhas que ainda falta, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou rematar essa linha por dentro desse último ponto baixo que eu fiz. Rematar mais uma vez. A gente vai rematar até chegar aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Nessa abertura aqui. No primeiro ponto que a gente trabalhou, a gente vai rematar a linha até chegar aqui nessa abertura. Com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui na abertura, que foi onde a gente iniciou os pontos baixos, tá vendo? Que a gente amarrou a linha e começou o ponto baixo. Então, a gente vai fazer 12 correntinhas.
Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai prender essa... Você estica bem as correntinhas, também você estica bem para ver onde é que vocês vão prender ela. Vamos prender ela aqui, ó, nessa ponta, tá vendo? Vocês esticam ela, porque no trabalho, quando a pessoa vestir, essa correntinha vai ter que dar bem esticadinha, né? Aí você terminou aqui, ó, aí é aqui onde você vai prender ela. Ou então, vocês fazem mais 2 correntinhas para dar as 14. E vocês prendem mais na frente, tá vendo? É a distância exata de onde vai ficar presa. Prendemos ela aqui com ponto baixíssimo. E vamos voltar a nossa peça lado avesso. Onde vamos trabalhar mais 12 correntinhas. Aí, vamos trabalhar mais 12. Começando com 1, 2, 3... Não, primeiro a gente vai arrematar um ponto. Né? Já ia fazer errado aqui, tá vendo? Aí, vamos fazer uma correntinha e vamos arrematar um ponto. Começando errado aqui essa parte. Aí, vamos rematar um ponto. Rematou um ponto, aí agora vamos começar a nossa segunda correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, vamos prender... Vamos dividir aqui essa distância, tá vendo? Vamos prender aqui, ó, nesse meio aqui. Vamos dividir, porque aqui na ponta, na volta, ainda vai outra. Prender aqui, com ponto baixíssimo. Só que ela ficou um pouco puxada, então vai ter que ser 14 também. Não vai ser 12 não. Vai ser 14 também. 12, 13, 14. E aí, a gente vai e prende aqui onde eu falei pra vocês. Com ponto baixíssimo. Aí, o que vamos fazer agora? A gente vai rematar para o início da carreira. Rematou um ponto para o início da carreira. Vamos voltar com mais... 12 correntinhas novamente, ou 14, né? Vamos ver se 12 vai dar. Não. Vamos voltar agora com o ponto... Vamos voltar agora com o ponto que a gente vai fazer o bico. Não é a correntinha não, tá, pessoal? É o ponto onde a gente vai fazer o bico, aqui na ponta, que é o bico igual vai ficar aqui desse lado, na nossa blusa. Aí, vamos começar agora com... Vamos começar com uma correntinha e vamos fazer o nosso ponto desenhado, né? Que vai ser um ponto alto, só que é melhor a gente pegar dentro da correntinha, que vai ficar mais fixo. Pegando dentro. Eu acho que não vai dar para pegar dentro, porque a gente vai trabalhar 3 pontos altos, então vai ter que ser fora mesmo. 1, 2, deixa eu ver onde a gente vai pegar essa peça. 2, 3. Vamos ver se assim vai dar certo. Aí, vamos prender com o ponto baixíssimo, o ponto baixo. Não ficou bem, tá vendo? Ficou esquisito. Então, a gente vai voltar
E vai começar a trabalhar aqui, ó, nessa abertura, onde a gente prendeu a linha. Crochê é assim, pessoal, a gente vai fazendo de um jeito, se não der certo, a gente tenta de outro, né? Porque o crochê tem essas manias, né? A gente vê que de um jeito não dá certo, a gente desmancha e faz do outro. Então, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro dessa abertura onde a gente prendeu, a gente vai fazer os 2 pontos altos. Fazendo os 2 pontos altos, porque as 3 correntinhas já valem um ponto alto, né? Então, agora vamos prender. Agora deu certo, tá vendo? Vamos prender com um ponto baixo e ficar assim o nosso bico. Agora deu certo. Aí, vamos fazer 3 correntinhas novamente e vamos trabalhar mais 2 pontos altos, prendendo assim com ponto baixíssimo, numa certa distância, tá vendo? Vocês pulam praticamente umas 2 correntinhas. Vamos fazer esse de novo, que esse tempo não ficou legal, não. Aí você pula uma certa distância e faz um ponto baixo. Só que também não ficou legal, tá vendo? Vocês voltam o trabalho e vocês vão fazer o seguinte. Viu que desse jeito não dá certo? Aí vocês vão prender dentro da própria correntinha. Com ponto baixo. Aí sobe 3 correntinhas e no mesmo lugar que vocês prenderam com ponto baixo, vocês vão fazer 2 pontos altos. Viu que daquela forma não dá certo? Aí vocês pulam as 2 correntinhas, 1, 2. Na terceira vocês prendem. Com ponto baixo. Só que eu não gostei dessa abertura. Tá vendo? Ficou uma abertura muito grande aqui. A gente vai ter que voltar um remate aqui. Ela não pode ficar com essa abertura grande aqui na frente, vai ficar feia. Vamos voltar nosso trabalho, tá vendo? Eu errei, eu tô errando e retornando com vocês. Pra vocês não fazerem aí, vocês não gostar na casa de vocês. Vamos voltar e prender aqui, ó. É melhor a gente prender num local que não fique muito aberto. Aí, vamos prender aqui, nesse segundo ponto. A gente prendeu nesse, ó. Ficou uma distância bem grande, né? Na hora que a gente terminou, ficou uma abertura bem grande aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma abertura grande aqui, ó. Não pode ficar essa abertura enorme. Então, a gente vai prender aqui, no ponto antes. Com ponto baixíssimo. Aí, a gente vai fazer o quê? Rematar até o outro ponto. Igual eu falei pra vocês, remata até o outro ponto. Pra poder começarmos a nosso bico. Então, essa distância, tá vendo? Não, peraí, deixa eu terminar aqui com as 12 correntinhas. Eu tinha feito 14, mas acho que 12 dá certo nessa ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dá certo aqui. Então, aqui não precisa de 14. A 14 só é a primeira. Então, essa nossa aqui vai dar 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E prendemos lá onde eu falei pra você, no ponto antes. Porque se também ficar uma correntinha muito folgada, essa abertura aqui fica grande, tá vendo, ó? Tem que ficar uma aberturinha estreita. Aí, vamos rematar pro próximo ponto. Começar assim o nosso ponto trabalhado, que é o ponto do bico da blusa. Agora vai dar certo, pessoal. É porque a outra peça minha não tá aqui mais, né? Eu já entreguei a cliente. Então, eu praticamente tô tentando lembrar como eu fiz a outra. 2, 3.
Aí começamos com as 3 correntinhas e os 2 pontos altos, prendendo no ponto onde a gente fixou. Então, vai ficar desse jeito. Aí, vamos pular 2 correntinhas, na terceira a gente vai fazer o ponto baixo. Começar de novo com 3 correntinhas. Viu que a abertura agora já diminuiu um pouco, tá vendo? Ó, ficou uma abertura muito larga aqui. E agora, vamos fazer os 3 pontos altos no mesmo espaço. E pular os 2 pontos baixos, as 2 correntinhas e vamos fazer um ponto baixo. Novamente, as 3 correntinhas. Eu tô tomando tanto remédio que eu acho que tá afetando a minha memória. Não sei nem o que eu tô falando mais. Só que faz esses tratamentos de câncer, tem que tomar um monte de remédio e acaba afetando a memória da gente. Então, aí vamos fazer agora as 3 correntinhas, os 2 pontos altos, fazendo assim, juntando assim os 3 pontos altos. Vamos pular as 2 correntinhas e prender prender com o ponto baixo. Vamos fazer agora o último desenho nosso. 3 correntinhas e vamos fazer os 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, o último ponto nosso vai ser preso aqui, ó, desse lado, tá vendo? Vai ser preso aqui, ó, no começo do bico, tá vendo? Do picô da nossa carreira. Aí, prendemos assim com ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar a linha, tá? Terminamos o nosso bico. Então, o outro lado da blusa vai ter que ter dado do mesmo jeito, tá? Aí eu vou fazer com vocês do outro lado também. Não vou fazer só esse, não. Porque como esse lado assim, eu tive que calcular os pontos junto com vocês, né? Então, vai ficar... vocês vão ter que fazer o outro lado igual. Eu vou fazer junto com vocês. Porque eu não lembrava a quantidade de ponto exato que eu fiz aqui, porque a outra peça já não tá mais comigo, né? Mas foi desse jeito que ficou, tá? Eu vou cortar o meu fio aqui pra gente começar o outro lado. Cortei a minha linha. E antes de eu prender o último ponto, eu passei um por dentro do outro e puxei o fio. E no final a gente vai rematar toda essa linha, tá? Então, ficou assim, tá vendo? A nossa peça. Ficou assim. Agora eu vou fazer do outro lado junto com vocês. Vamos começar o outro lado, prendendo pelo lado avesso da peça. Aí vocês devem estar se perguntando, mas como eu vou saber o lado avesso da peça? Vocês prestem atenção no bico que a gente finalizou, que aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Então, vocês vão prender pelo lado avesso o fio novamente. Aqui tá o primeiro ponto que a gente começou a nossa carreira do ponto baixo. Então, vai ser dentro dele que a gente vai prender o nosso fio. Vamos puxar a nossa linha e dar um nozinho para poder prender o fio. Depois, no final, rematamos esses fios que sobram, né? Então, vamos introduzir a agulha no mesmo espaço e fazer assim uma correntinha. Então, vamos trabalhar as 12 correntinhas para prender aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver o outro lado. Eu prendi aqui nesse espaço, tá vendo? Eu fiz eu acho que a outra eu fiz com 14. Essa daqui já não ficou muito legal com 14, tá vendo? Ela ficou certinha esse lado, tá vendo? Porque tem um lado que sempre, o comprimento da corrente sempre estica mais um pouco, né? Então, a gente vai prender aqui no final com ponto baixo, com ponto baixíssimo, com ponto baixo. Vamos prender aqui, ó, onde prendemos ela mesma, tá? O próprio picô.
que é aqui na correntinha onde a gente prendeu o picô. Vamos prender ela com um ponto baixo. É melhor um ponto baixíssimo, né? Porque a gente vai retornar o ponto pro outro lado. Aí prendemos com ponto baixíssimo e vamos voltar fazendo mais 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas também varia com as correntinhas de vocês, viu, pessoal? Se as correntinhas de vocês ficar muito grande, aí vocês regulam aí na casa de vocês, vocês diminuem. Pra ela não ficar uma corrente muito folgada, né? Como a minha corrente é bem apertadinha, aí deu certo. Vocês veem que não deu certo, ó. Ó a distância que ficou. Aí vocês fazem mais 2. 1, 2. Agora deixa eu ver se deu. Agora deu, né? Na quantidade de correntes. A quantidade de correntes a gente que regula de acordo com o nosso ponto. Aí vamos prender aqui onde a gente fez a nossa emenda aqui, ó, tá vendo? Aí a gente vai prender a nossa agulha aqui. Vendo agora? Vamos pular um ponto baixo e vai ser no outro. Só que como essa linha está solta, ainda eu não prendi essa linha ainda. Teria que ser aqui. Eu vou dar meu nozinho aqui, já, porque esse nó meu tá solto, tá vendo? Eu vou dar o meu nó aqui e vou voltar para emendar aqui. Pronto, já saí rematando minha linha, escondendo por dentro, tá vendo? Aí eu rematei por dentro até chegar aqui, ó. Aí depois no final eu dou o nó. Aí eu vou prender nesse espaço a minha correntinha com um ponto baixo. Com ponto baixíssimo. Prendi ela com ponto baixíssimo, agora eu vou rematar minha linha até a ponta. Rematei a ponta com ponto baixíssimo, agora vamos voltar ao trabalho. E vamos fazer agora aquele ponto lá, o ponto do bico. Subir as 3 correntinhas e no mesmo espaço vamos fazer, no mesmo espaço que eu prendi, vamos fazer os 2 pontos altos. Que os 2 pontos altos valem um ponto baixo. Os 2 pontos altos, junto com a correntinha, valem os 3 pontos altos, né? Então, vamos pular 2 correntinhas, na terceira fazer um ponto baixo. E agora 2 correntinhas, porque como começamos com o ponto baixo, aí já vale uma correntinha, né? Então, vamos fazer agora os 2 pontos altos. Prender de novo, pulando as 2 correntinhas. Fazendo um ponto baixo de novo. Aí sobe as 2 correntinhas e no mesmo espaço vai fazer os 2 pontos altos. Agora vamos pular de novo as 2 correntinhas, fazer um ponto baixo de novo, fazendo assim o nosso último ponto. Que aqui vai ter que dar 4, né? 4 pontos desse de picô. Então, vamos fazer as 2 correntinhas e os 2 pontos altos. Prender aqui, tá vendo, no início. Aí, vamos aqui dentro dessa correntinha. E vamos fazer um ponto baixíssimo.
Tá vendo? Eu fiz o mesmo, igual o outro lado, né? Aí vocês fazem da melhor forma de vocês aí. Aqui a gente ainda falta fazer uma carreira aqui, tá? Pra finalizar essa parte aqui, ó. Desse lado ainda falta, que a gente vai fazer junto com o bico. Aí eu vou cortar aqui minha linha. Passar um por dentro do outro. E eu vou puxar o fio pra prender um pouco, depois eu dou o nó. Então, os dois lados tem que ficar iguais, pessoal, tá? Não adianta vocês fazer diferente que vai ficar feio. Então, agora a gente vai começar o bico da nossa blusa. A gente vai começar, vocês vão virar a peça toda pro lado direito, né? Virou toda pro lado direito. Então, vocês vão começar a prendendo o ponto. Vocês vão prender do lado que vocês vão começar. Que vai ser desse lado aqui, ó. Vocês vão começar aqui, dar toda a volta. Porque o seu bico tem que estar do lado direito, tá? Pra poder vocês finalizar essa parte aqui. Aí, vamos prender a nossa linha aqui de novo. Pra poder fazermos a nossa última parte aqui de ponto baixo. E aqui o bico aqui, e o bico aqui, tá? Eu vou prender a linha aqui de novo. Deixa eu ver onde é que tá a minha linha, que eu cortei. Tá aqui. Aí eu vou prender ela novamente, juntar os dois fios e prender ela novamente. Vamos prender aqui nessa ponta. Na ponta do ponto baixo aqui do final da carreira, tá vendo? Vocês vão aqui, ó, nesse ponto aqui e vão prender ela. Dá um nozinho. Pra prender a linha, né? Aí depois vocês dão outro nó. Vamos puxar nossa linha aqui pro primeiro ponto. Levantando assim o nosso ponto, né? Fazer uma correntinha e dentro desse espaço aqui, que vai ser o espaço dos cordões, né? Vamos fazer um ponto baixo. Agora, em cada ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. 1. 2. 3. Não, é cada ponto baixo, vai ser um ponto baixo. Eu pulei um aqui. Pulei um aqui, não pode pular. 1, 2, 3, 4. Isso, agora deu certo. Aí agora nessa abertura, vamos fazer só um ponto baixo, tá, pessoal? Vocês não vão fazer dois não, que não vai aumentar o ponto. Aí um ponto baixo, no primeiro ponto baixo, outro ponto baixo. E vamos fazer assim os 4 pontos baixos. Então, eu vou seguindo aqui até chegar na ponta lá, tá? E vai ser desse jeito. As nossas aberturas da casinha tá aqui, tá vendo, ó? Ela fica um pouco pequena mesmo, porque na hora que a gente põe o cordão pra puxar a blusa, pra fechar, ficar aquela abertura bonita na frente, né? O ponto baixo tem que ser pequeno aqui, porque se ficar uma abertura grande, vai ficar um buracão aqui, né? Então, tem que ser assim. Aí, eu vou fazendo aqui, em cada abertura, um ponto baixo. E para cada ponto baixo, um ponto baixo, tá? E aí, vocês vão fazendo aqui, que daqui a pouco eu volto. Terminei toda a minha extensão do ponto baixo. Fazendo assim um ponto baixo dentro das aberturas e os 4 pontos baixos normal. Então, vamos fechar a nossa carreira. Fazendo assim os 2 pontos baixos que falta. Prendendo no último aqui da ponta. Aí, o que vamos fazer agora? Como temos que voltar o nosso trabalho para começar, voltar a peça para a parte de cima para começar o nosso desenho... Aí, vamos fazer uma correntinha e vamos introduzir a agulha nesse mesmo espaço que a gente fez o ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo.
ficando assim nesse primeiro espaço, tá vendo? Aí agora vamos subir as 3 correntinhas e trabalhar os 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. E vamos pular os 2 pontos baixos, no terceiro vamos prender com ponto baixo. Como prendemos com ponto baixo nosso trabalho, aí o que vamos fazer? Vamos subir as 2 correntinhas agora, porque esse ponto baixo é como se fosse uma correntinha. Aí no mesmo espaço vamos fazer os 2 pontos altos. Então vamos fazer isso até chegar na outra ponta da nossa blusa. Aí fizemos os 3 pontos, aí vamos pular de novo. 1, 2, na terceira vamos prender com ponto baixo. Vai ficar assim nosso bico, tá, pessoal? O nosso cordão vai prender aqui, ó. E o nosso bico vai começar assim. Tá? Eu vou fazendo aqui as 2 correntinhas agora, com mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí na casa de vocês, porque esse bico aqui, ele é fácil, né? Não tem muito erro de fazer ele. A gente já fez aqui na lateral da blusa também ele, ó, tá vendo, ó? Aqui na ponta da blusa a gente já fez ele também. Então, esse bico aqui, ele não tem muito erro. É um bico bem simples. Pulamos os 2 pontos, no terceiro a gente prende com ponto baixo. E assim eu vou fazer desse jeito, pulando os 2 pontos baixos, no terceiro eu vou prender com ponto baixo, até chegar no final, tá? Aí eu volto com vocês. Fiz toda a extensão da minha carreira, no ponto de bico, tá vendo? O bico da blusa. Ficou faltando só o último agora, que eu vou fazer junto com vocês. Essa aqui é a linha que nós vamos rematar ainda. Então, vamos subir as 2 correntinhas. E vamos fazer no mesmo espaço os 2 pontos altos. E prender no nosso último ponto. Prendemos o nosso último ponto. Agora, vamos voltar a peça pro outro lado, tá vendo? Não pro lado avesso, pro mesmo lado, só que virando pra gente fazer agora o bico da outra parte onde vai passar o cordão, que é o último pedacinho que a gente falta para acabar a nossa parte aqui. Prendemos o último ponto aqui, aí na hora que viramos a peça, aí vamos fazer um ponto no mesmo espaço, ponto baixo. E vamos passar para a abertura aqui, ó, onde a gente tem que fazer só um ponto. Tá vendo? Desse jeito. Aí a gente começa agora fazendo cada ponto baixo, um ponto baixo. Um, 2, 3, 4. Tá vendo? Aí aqui ficou a aberturinha da casa, tá vendo? E aqui ficou o final do bico. Então, o final do bico desse lado tem que ficar quase parecido com o final do outro, tá vendo? Fica quase parecido. Não fica idêntico, não, porque a gente começou desse lado, né? O ponto, né? Aí, no que a gente começou desse lado, aí aqui a gente terminou o lado, tá vendo? A gente deitou o ponto, tá vendo? Mas fica quase parecido. Aí, na abertura, novamente, um ponto baixo. E em cada ponto baixo, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo aqui até chegar ao final, pessoal. Aí, a gente termina esse processo da blusa, tá? A gente termina. Vamos fazendo agora, daqui a pouco eu volto. Cheguei no final. Aí, já fiz o meu ponto baixo na última abertura. E vamos prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que a gente começou. Então, aqui finalizamos a nossa carreira. E aqui eu vou finalizar cortando a linha e amarrando atrás, tá? Então, terminamos a nossa carreira aqui. Então, eu vou arrematar mais uma vez com ponto baixíssimo, né? Pra poder a gente passar essa linha pra trás.
Vamos tentar de novo, que ela soltou da agulha. Vamos rematar o nosso ponto para passar. Vou cortar a minha linha. E rematar, puxando a linha para trás. Depois. Pronto, agora eu vou dar os nozinhos na minha linha todinha e vou voltar aqui com vocês, tá? Pra mostrar pra vocês como ficou. Eu dei um nó em todos os meus fios pra finalizar a nossa blusa, tá? Então, a primeira parte da frente ficou assim, tá vendo? As medidas, ela tem que bater, tanto de um lado quanto do outro. Porque na hora que vocês fechar o cordão aqui, ó, elas não podem ficar ao lado maior do que o outro, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, onde a gente completou, tá vendo o que tava faltando? Pra poder ficar esse desenho aqui na barriga, tá vendo? Tanto do lado quanto do outro. Ficando o desenho na barriga, porque aqui vai ser a abertura do umbigo, aqui mais ou menos aqui embaixo. Então, aí na hora que fechar o cordão, vai ficar essa abertura aqui redonda aqui de um lado e redonda do outro, tá? Aí eu vou voltar com vocês na outra aula, pra gente fazer o cordão e as mangas, tá? E aí a gente já finaliza a blusa, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Se vocês não entenderem, vocês voltem de novo, porque eu cometi alguns erros aqui no final, né? Mas eu acabei consertando. Espero que vocês entendam, porque como eu não estou mais com a outra peça, né? Aí eu não lembro praticamente todos os pontos que eu usei nela, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Então, aí eu volto com vocês na próxima aula, tá? Fique com Deus, um abraço.